Imagine dois corpos A e B com temperaturas TA e TB, sendo que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Quando colocamos esses corpos em contato térmico, podemos afirmar que ocorre o seguinte fato. Aí vem letra A, os corpos se repelem, letra B, o calor flui do corpo A para o corpo B por tempo indeterminado, letra C, o calor flui do corpo B para o corpo A por tempo indeterminado, e a letra D, o calor flui de A para B, que ambos atinjam a mesma temperatura. Então, nós teremos aí a resposta mais correta, que o calor flui de A para B, ou seja, não é que A tem calor, A tem uma temperatura maior, então, devido a eles terem temperatura diferente, aparece uma energia entre eles. Essa energia, inclusive, é chamada de calor, e nós sabemos que essa energia existe, porque as máquinas térmicas, como nós vimos em termodinâmica, elas existem devido à diferença de temperatura, tá certo? E essa diferença, essa nova energia, ela flui de A para B, tá certo? Então, no sentido de fluir, tudo bem, de o calor ter um sentido, tudo bem, do de maior temperatura para o de menor, mas não dizer que o calor sai do corpo A. Não, o calor flui de A para B, no sentido de ter o sentido para essa propagação do calor. Ele flui de maior temperatura para o de menor temperatura, no sentido desse, ok? Então, olha só, pessoal, eu vou apagar aí direitinho, tá? E essas opções que aparecem, é bom vocês lembrarem disso. O calor flui de A para B até que atinjam a mesma temperatura. O calor não flui para o resto da vida. Se eu tenho A e B, quando eles atingem a mesma temperatura, eles atingem o equilíbrio térmico. Na hora que eles atingem o equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura de A passa a ser igual à temperatura de B, então o calor ele desaparece, tá? O calor só existe enquanto as temperaturas for diferentes. Então, o calor ele não existe por um tempo indeterminado, não. Ele vai ter aí entre dois corpos A e B, ele tem um tempo determinado. Quando atinge a mesma temperatura, esse calor ele cessa. Dependendo da no caso ele colocou o contato térmico dos dois, depende do material que os dois são formados, essa temperatura A e B vai atingir mais rápido ou não, ok? Dependendo aí da condutividade térmica de cada corpo, ok? Mas não é por tempo indeterminado. Então vamos reler a questão aí e marcar, deixa eu só apagar aí, reler e marcar a questão certa. Imagine dois corpos A e B com temperaturas TA e TB, sendo que TA é maior do que TB. Quando colocamos esses corpos em contato térmico, podemos afirmar que ocorre o seguinte fato. Então, como eu tinha A e como eu tinha B, e como a temperatura deles de A era diferente da temperatura de B, então vai aparecer uma energia que a gente chama de calor. Lembre-se, calor é uma forma de energia, é uma energia térmica em trânsito, ou seja, é uma forma de energia em trânsito. Então, esse calor, ele flui, né, do de maior temperatura para o de menor temperatura, por conceito, tá certo? Do de maior temperatura para o menor temperatura, e dessa forma até que os dois atinjam a mesma temperatura. Quando os dois atingem a mesma temperatura, eles passam a estar em equilíbrio térmico e o calor só vai atuar até que eles atinjam a mesma temperatura. Então, correto aí a letra D, ó. O calor flui do de maior temperatura para o de menor, ou seja, o calor flui de A para B até que ambos atinjam a mesma temperatura, ou seja, mesma temperatura significa atingir o equilíbrio térmico, ok? Vamos para a nossa próxima questão, mais uma vez de conceito, tá? E como eu disse a vocês, no final dessa aula eu espero que vocês relembrem todo esse assunto. No café da manhã, uma colher metálica é colocada no interior de uma caneca que contém leite bem quente. A respeito desse acontecimento, são feitas 3 afirmativas. Então vamos repetir. No café da manhã, uma colher metálica é colocada no interior de uma caneca que contém leite bem quente. A respeito desse acontecimento, são feitas 3 afirmativas. Primeira, após atingir o equilíbrio térmico,
a colher e o leite estão a mesma temperatura? Correto. Após atingir o equilíbrio térmico, a colher e o leite estão à mesma temperatura. Isso. Botei errado aqui, está correto. Por que correto? Porque equilíbrio térmico significa dizer que os corpos atingiram a mesma temperatura e o calor deixa de existir nesse exato momento. Então, vai para cá, para cá, para cá, para cá. Quando você coloca uma colher dentro do leite quente, para, por exemplo, dissolver o açúcar, né, e deixar lá um tempo, né, eles vão atingir o equilíbrio térmico, vão estar à mesma temperatura. Porque a colher vai estar a uma temperatura menor, o leite quente a uma temperatura maior. Como há diferença de temperatura, vai passar a existir uma energia que a gente chama de calor. Então, essa energia vai fazer com que as moléculas, né, do leite, eles vão perdendo a energia térmica, né, e as moléculas da colher vão recebendo essa energia térmica em trânsito, que a gente chama de calor. Então, essa energia térmica em trânsito vai existir até que eles atinjam a mesma temperatura. Quando atingir a mesma temperatura, para de ocorrer transferência de energia térmica, para de ter energia térmica em trânsito, tá? Ou seja, deixa de existir o calor. E cada um aí passa a ter sua própria temperatura e sua própria energia térmica. Então, olha lá, vamos lá. 2. Após o equilíbrio térmico, a colher e o leite passam a conter quantidades iguais de energia térmica. Olha, após atingir o equilíbrio térmico, o que eu posso garantir é que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Mas que eles contêm igual energia térmica, eu não posso garantir, porque a energia térmica vai para cá, vestibulando. Cada corpo tem sua própria energia térmica. Está relacionada com o número de moléculas que esse corpo possui, tá certo? E com a temperatura desse corpo. Está relacionado com o número de moléculas que esse corpo possui e com a temperatura desse corpo. Quando eu botei a colher fria no leite quente, vai aparecer aí o calor, porque estão temperaturas diferentes. Sempre que existir temperaturas diferentes, aparece o calor. Esse calor vai fluir do de maior temperatura para o de menor temperatura e vai cessar assim que eles atingirem o equilíbrio térmico. Agora, eu não posso garantir que quando eles atingem o equilíbrio térmico, eles tenham a mesma energia térmica. Eu não posso garantir, porque a energia térmica depende do número de partículas que a colher possui, que é formada de matéria, e do leite possui também, e cada corpo tem sua própria energia térmica, que é função da temperatura. Então, eu posso garantir que eles estão à mesma temperatura, mas não posso garantir que eles tenham a mesma energia térmica, porque a energia térmica da colher ou a energia térmica do leite é a soma de todas as energias que ele possui, rotação da molécula, né? A temperatura que dá uma agitação das moléculas, tem energia cinética também. Então, não posso garantir que eles têm a mesma quantidade de energia térmica. Então, essa segunda aí estaria errada. Volta aí para a telinha. A segunda. Após o equilíbrio térmico, a colher e o leite passam a conter quantidades iguais de energia térmica. Eu não posso garantir. O que eu posso garantir do equilíbrio térmico é que a colher e o leite, né, vão ter a mesma temperatura, TA igual a TB. Terceira, após o equilíbrio térmico, cessa o fluxo de calor que existia do leite para a colher. Correto. Então, quando atingiu o equilíbrio térmico, significa que a temperatura do leite ficou igual à temperatura da colher. TL, temperatura do leite, igual à temperatura da colher. Na hora que a temperatura fica igual, deixa de existir essa energia em movimento, essa energia térmica em movimento, em trânsito, em movimento, que é o calor. Então, na hora que atinge o equilíbrio térmico, o calor passa a ser zero. E lembre-se que também o fluxo dele é do mais quente do leite para a colher, que era mais fria. Então, essa terceira está correta. Então, correta, afirmativa 1 e 3, ok? Vamos para mais uma questão teórica aí importante, tá? Aí eu ainda coloquei aí, ó, para vocês.